Hoje é quarta-feira, 13 de maio de 2020. Vocês sabiam que hoje é dia da abolição da escravatura? Hoje está sendo comemorado a abolição da escravatura. Então, a Lei Áurea foi assinada no dia 13 de maio de 1888, né? Então, ó, graças a Deus, né, que essa lei foi assinada, né? Porque caso contrário, imagine como era que estava aqui no Brasil, né? Do jeito que aqui as pessoas são muito racistas, né? Então, assim, para a honra e glória do Senhor, então hoje, quarta-feira, 13 de maio, dia da abolição da escravatura, e vamos ter mais uma aula de matemática, o livro novo, segunda unidade. Vamos ao que interessa, gente? Vamos lá? Todos peguem seus livros na página 14 e vamos lá ao Vasculhando Ideias. No Vasculhando Ideias temos aí, ó, gente, muito mais que 1000. Temos o que? Temos uma leitura de imagem, onde essa leitura de imagem mostra aqui um show. Esse show aqui é onde ele tem aproximadamente 10.000 pessoas e que tem a probabilidade de chegar muito mais. Então ele tem assim a previsão de chegar a 20.000 pessoas para esse show. Então observe este show aqui, ó, onde mostra um grande quantitativo de pessoas, né, gente? Então vocês lembram que a gente estudou valores aproximados, arredondamento. Vocês lembram, né, que na primeira unidade, antes da gente entrar em quarentena, a gente estudamos valores aproximados e arredondamento, não é isso? Então, gente, temos aqui o Vasculhão de Ideias, onde tem uma perguntinha aqui, ó. Você sabe ou imagina como se escreve apenas com algarismos o número de pessoas que já estão nesse show? Então, 20.000. Então, a escrita, né? A escrita do número, não é isso? Então, temos aqui. E a previsão do público? Pelo repórter. Qual foi a previsão do público? Então, se já tinha 10.000, então ele tem o quê? A probabilidade de que chegasse a 20.000, não é isso? Então, temos aqui também outra pergunta. Isso aqui é no Vasculhando Ideias, tá, gente? Que vocês encontrarão na página 14 e na página 15, onde diz assim: em que outras situações são utilizados números tão grandes? Então, como a gente encontra em outras situações números grandes, grande quantitativo de pessoas? Numa procissão, não é isso? Num grande evento, em jogos de futebol, então no Maracanã, aquele grande quantitativo de pessoas. Então a gente encontra bastante pessoas lá, então números altos, não é isso, gente? Então, como nós estamos trabalhando aqui, ó, muito mais que 1000. Então, quando a gente fala muito mais que 1000, a gente fala em valores altos. Então, no livro de vocês, passando a página, observe aqui que temos aqui uma questão aqui de solidariedade, onde uma menina, ela estava na rua e ela percebeu que tinha um gatinho abandonado. Então, o irmão dela, vendo a situação, o que foi que ele fez? Ele começou a filmar a ação da menina. E ele gravando a ação da menina, ele percebeu que a menina veio com a caixinha, onde ela pegou o gatinho que estava lá abandonado em apuros. E ela pegou aquele gatinho, colocou dentro da caixinha, levou para casa. E lá ela pegou, deu banho no gatinho, ajeitou, deu comida, deu leite. E o menino lá gravando. Então, ao menino gravar, o que foi que ele fez? Ele postou onde? No canal dele, do YouTube. E ele percebeu que tinha muitos seguidores. E a cada dia que se passava, os números de seguidores dele aumentavam, né? Aumentava no grande quantitativo que já estava em quanto? Ó, 9.997 seguidores. O passar do tempo foi para 1998. O passar do tempo foi para 1999. Então foi aquela questão. Ele começou a pensar: puxa, depois de 9.999, qual era o número que viria? Hein? Então ele ficou pensando e criou o quê?
interrogação, né? Depois de 1999 ele ficou pensando qual o número que vem, não é isso? Então, gente, nessa página 16, criou-se uma situação, não é isso? Que situação de seguidores desse menino do YouTube. Então, passando para a página 17, aqui está um menino aqui onde ele está pensativo, muito pensativo. Então, foi aonde ele começou a analisar que depois de 9.999, qual é o número que vem? 10.000. 10.000. E 10.000 ele tem quantas casas? Ele tem 5 casas, não é isso? Então 10.000 depois de 9.999 vem 10.000. Então essa questão aqui dos 10.000, vocês vão responder na primeira questão da página 17. Página 17, é onde o menino está com o pensamento, ele está pensando, ele está tentando identificar qual é o número que vem depois de 9.999, não é isso? Então ele está o quê? Pensativo. Abram seus livros na página 17 e observe a atitude dessa criança. Como é que ele está ali, desesperado, pensando qual o número que vem, não é isso? Então o número que vem é 10.000, certo? Então, gente, ainda continuando na página, se você observar, além de ter esses números, tem a escrita dos números. Como é que ele se escreve? Não é isso? Então, no livro de vocês já mostra a escrita do número, certo? Então, abra o livro na página 17 e leia esse conteúdo e observe que os números, eles já estão com as suas escritas. Mostra o menino pensativo, certo? E mostra também na primeira questão a resposta, que é quanto? 10.000, certo? Passando para a página 18. Na página 18 tem aí, siga em frente. Vocês lembram que nós trabalhamos dezena, ou seja, vamos colocar do início, unidade, dezena e centena. Lembra que nós estudamos isso na primeira unidade? Então, na segunda unidade, nós já iremos estudar já com números mais elevados, onde nós iremos estudar a dezena de milhar, onde temos unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar, certo? Onde observe aqui, a dezena de milhar vocês irão encontrar na página 18. Página 18, lembre bem dessa página 18, onde nós iremos estudar o quê? As classes, né? Classe dos milhares e classe das unidades. Lembrando que as classes das unidades temos 3 ordens. Nas classes das unidades são elas: a primeira ordem, unidade; a segunda ordem, dezena; a terceira ordem, centena. Já na classe dos milhares, temos também 3 ordens. São elas: quarta ordem, unidade de milhar; quinta ordem, dezena de milhar; sexta ordem, centena de milhar. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei esse valor aqui, 10.000, e eu coloquei ele aqui nas suas devidas ordens. Então, se a gente vem da esquerda para a direita, então observe que da esquerda para a direita, temos aqui, eu vou colocar aqui no quadro, 10.000. 10.000. Então, observe, da esquerda para a direita, olha, unidade, não é isso? Dezena, centena, não é isso? Aqui são as classes das unidades: primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, unidade, dezena, centena. Agora nós iremos para a classe dos milhares, que é o que? Unidade de milhar e dezena de milhar.
certo? Então, 10.000, eu saí ocupando cada ordem aqui embaixo. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. Os 10.000, cada um em uma ordem. Então, ele tem quantas ordens? Ele tem 5 ordens. É só você contar quantos números tem. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele tem 5 ordens. Então, esse número 10 aqui pertence à classe dos milhares, certo? Então, gente, no livro de vocês tem essa tabela. Tem essa tabela. Então, seria bom que vocês estudassem em casa essa tabela. Mesmo eu explicando, mesmo colocando aqui no quadro, mas é sempre bom você abrir seu livro na página 18 e estudar a dezena de milhares, pois a tabela está no seu livro, certo? Não deixe de estudar não, tá, meu amor? Então, vejamos aqui. O menino que estava pensativo, que ele não sabia qual era o número que vinha depois de 9.999, ele diz assim: depois de 9.999, temos 10.000. Então, é só colocar o 1 à esquerda, seguindo de zeros, formando a ordem das dezenas de milhar. Temos aqui no balãozinho ele explicando, tá certo, gente? Então, vejamos aqui a primeira questão. Temos uma questão aqui na página 18, onde essa questão, ele diz assim: represente no quadro de valor-posição o número em destaque no texto, onde diz assim: no dia 23 de outubro de 2016, após 10 meses fechado, o estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, foi reaberto para jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol. O clássico entre Flamengo e Corinthians teve um público pagante de 54.250 torcedores. Então, o que é que ele quer? Ele quer que você distribua esses valores no quadro de classes e valores. Vamos lá, vamos verificar aqui. Temos aqui, eu já fiz o quadro. Então, esse quadro eu vou apagar, por mais que vocês já estejam visualizando, mas eu vou apagar somente para vocês verificarem como é que é para ser feito. Temos aqui esse valor. O valor é 54.250. Então, eu vou pegar esse valor e vou distribuir aqui na classe das unidades e na classe dos milhares, onde vocês observem que ele terá a primeira ordem, que é a unidade, a segunda ordem, que é a dezena, a terceira ordem, que é a centena, a quarta ordem, que é a unidade de milhar, e a quinta ordem, que é a dezena de milhar. Então, vejamos. Olha, eu vou começar da esquerda para a direita, certo? Então, observe que o zero é o quê? O zero, ele é a unidade. Então, zero é a unidade. O 5, ele é a dezena. O número 2 é a centena. O número 4, unidade de milhar. E o número 5, dezena de milhar. E assim está feita, gente, a primeira questão da página 18, certo? Passando para a página 19, nós já temos a decomposição. Bem, gente, continuando aqui a nossa aula, vamos falar agora com a aula decomposição e composição, certo? Então, vejamos. Temos aqui o número 30.472. Vejamos aqui a decomposição. Lembrando que a decomposição, ele precisa do valor relativo. Por quê? Porque ele vai depender dos zeros. Então, como é que a gente vai verificar essa decomposição? Observe o número 3. Como é que a gente vai fazer a decomposição? Observe a quantidade de números
que temos depois do número 3. Então, conte. 1, 2, 3, 4. Temos 4 números depois do número 3. Então, nós iremos relativamente colocar 4 zeros, certo? Mais quanto? 400. Por que esses 400? Porque vem daqui, ó, do 4. Observe que o número 0 não precisa fazer a decomposição, porque o 0 já está dizendo, ele é 0. Não precisa ser feito a decomposição, certo? Então, 400. Por que 2 zeros? Porque vem 2 números depois do número 4, certo? Então, mais 70. Aqui, ó, mais 70. Então, temos quantos números depois do número 7? 1. Então, 1 zero para fazer o 70. Mais 2. Oxe, e por que o número 2 não tem nenhum zero? Porque depois do número 2 não tem nenhum número. Então, não precisa colocar nenhum zero. Certo, gente? Então, ó, meus amores. Então, a decomposição ficou assim, ó. 30 mil mais 400 mais 70 mais 2, tá? Então, e por extenso? Então, 30.472. Então, gente, para fazer a decomposição e a composição dos números, é assim que é feito. Certo? Agora também a gente pode fazer utilizando a unidade de milhar, a dezena de milhar, a centena, a dezena e a unidade, tá, gente? Então, a gente temos aqui, ó, unidades, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, certo? Então, somente para acrescentar que esse conteúdo nós estudamos ele na primeira unidade. Então, nós estamos verificando ele de novo na segunda unidade, mas com números mais elevados. Tá certo, gente? Então, vejamos aqui no livro. No livro de vocês, na página 19, diz assim, que lembre-se de que em um numeral, cada algarismo tem um valor relativo, ou seja, posicional. Vocês poderá encontrar o nome posicional, mas que posicional é a mesma coisa de dizer que ele é relativo. Tá certo, gente? Então, vamos verificar agora esse valor como antecessor e sucessor, porque tudo isso é a sequência do número. Observe. No livro de vocês, temos aqui, escreva o antecessor e o sucessor desses números no quadro. Então, se você for observar, isso aí é a letra C. Mas nós temos a letra A, que é para fazer a decomposição, e temos a letra B, que é para vocês escreverem por extenso, certo? Eu não vou colocar a decomposição da letra A. Por que eu não vou colocar no quadro? Porque eu conto com vocês fazendo esta atividade, certo? Fazendo essa decomposição. Ou seja, vocês irão decompor 8.936. Vocês irão decompor nesse espaço. Então, de acordo com o exemplo que temos aqui, de acordo com esse exemplo, é só você fazer esse exemplo na letra A. Eu não vou deixar feito não, porque eu confio na capacidade de vocês, tá certo? Temos aqui na letra B. Na letra B, escreva por extenso como se lê esse número. Qual é o número? 8.936. Então, vocês irão escrever por extenso, certo? Na nossa aula online, eu quero ver se vocês fizeram corretamente, porque eu acredito na capacidade de vocês e eu sei que vocês irão saber fazer tanto a decomposição quanto escrever por extenso. Já na letra C, pede o antecessor. O antecessor é o quê? É o que vem antes. Qual é o número que vem antes de 8.936?
é só vocês observarem que 8.900 continuará, mas o 36, quem vem antes do 36? Então, é um antecessor. E quem vem depois de 8.936? Então, esse é o sucessor. Então, essa questão também eu irei esperar vocês escreverem, porque eu irei verificar isso na nossa aula online. Quem vem antes e quem vem depois. Quem vem antes é o antecessor e quem vem depois é o sucessor, tá certo? Passando para a página 20, temos aqui. Você se lembra do que é valor absoluto de um algarismo? Então, veja bem, eu estou falando do valor absoluto e não do valor relativo. Veja bem, o valor absoluto é quando aquele número, ele não precisa de zeros. É aquele número exato, é aquele mesmo número. Por exemplo, o valor relativo de 80 é 8 e 0. Mas o valor absoluto de 8 é 8 mesmo, certo? Ele não precisa de complemento. Então, nessa segunda questão, vocês irão apenas escrever o que é realmente valor absoluto. Então, o valor absoluto de um número é ele mesmo, aonde ele não precisa de complemento, ou seja, ele não precisa de zeros. Tá certo, gente? Então, vamos lá, continuando. Bem, gente, aqui nessa terceira questão. Essa terceira questão, ela também está na página 20, tá? Então, temos aqui um quadro, onde esse quadro, ele diz assim, em cada número no quadro, escreva qual algarismo tem maior valor absoluto e qual tem maior valor relativo. Aí diz assim, que explique seu pensamento. Você pode expressar aqui o seu pensamento, certo? Mas no caso, eu vou deixar oralmente. Mas vamos verificar aqui. Ele está pedindo o quê? O maior valor relativo ou o menor? Tanto relativo quanto absoluto, ele está pedindo o maior valor absoluto e o maior valor relativo. Então, vamos visualizar aqui esses números. Essa tabela tem no livro de vocês, certo? Então, essa tabela é da página 20. Então, observem. Temos aqui o número, os números que foi dado, certo? Onde mostra aqui 30.472, 18.754, 81.439 e 45.006. Então, gente, ele está pedindo o quê? O maior valor absoluto e o maior valor relativo. Vamos lá? Vamos tentar fazer essa questão aqui? Vamos? Vamos lá, meus amores. Perceba, maior valor absoluto. Temos aqui, maior valor absoluto. Qual é o maior valor absoluto? O valor absoluto, ele não precisa de complemento, certo? Temos aqui 3, 0, 4, 7, 2. Desses 5 números, qual é o maior valor absoluto? Olhando bem, observe que o maior valor absoluto é o número 7. Muito bem, o maior valor absoluto é o número 7. Ele é o maior valor absoluto que nós temos aqui, pois o número 7 ele não precisa de complemento, certo, gente? Independente da posição dele, o que está pedindo aqui é o maior valor absoluto, certo? Então, vamos aqui. Qual é o maior valor relativo? O maior valor relativo que nós temos aqui, lembrando que o valor relativo ele precisa de complemento. Então, o valor relativo aqui de 2 é o próprio 2. O valor relativo de 7 é 70. O valor relativo de 4 é 400. Relativo de 0 não tem. E o valor relativo aqui de 3 é 30.000. Então, gente, o valor relativo maior que nós temos aqui é o número 3. Por que o número 3? Porque ele é 30.000, certo? Então, ele precisa de complemento, que são os zeros, mas que é o maior valor relativo, certo? Então, vejamos aqui no
nesse 18.754, eu vou deixar aqui os zeros, que ficará melhor para o entendimento, certo? Para vocês entenderem que o 3 ele é o maior valor relativo, porque ele precisa dos complementos e ele é 30.000, ok? Então 18.754. Qual é o maior valor absoluto? Aquele número que não precisa de complemento nenhum. Então vejamos, temos aqui o número 4, o número 5, o número 7, o número 8, o número 1. Então qual é o maior valor absoluto? É o número 8. Ele é o número maior em absoluto, ele não precisa de complemento nenhum. Mas neste caso, qual é o maior valor relativo de 18.754? Qual é? Então, o valor maior é o número 1, não é isso? Porque ele é quanto? Quanto é que ele é? Né? Então, ele é quanto? Se ele é 18.000, né? Tirando 8, ficará quanto? 10.000, não é isso? Né? Então, é o número 1, né? Que ele precisou do complemento. A mesma coisa agora aqui, ó. Qual é o maior número? Qual é o maior valor absoluto? De acordo com o que vocês estão visualizando, o maior número qual é que temos aqui? É o número 9. É o número 9. E qual é o maior valor absoluto? É o número 8, porque ele é o quê? 80.000. Certo? A mesma coisa aqui, ó. Qual é o maior valor absoluto? É o número 6. E o valor maior relativo é o número 4, porque ele é 40.000. Certo? Então, gente, lembrando que os valores relativos, eles precisam sempre de complemento, ele precisa sempre dos zeros e eles são maiores valores relativamente porque ele tem uma quantidade maior em valor. Mas aqui, valor absoluto, os maiores números são esses que vocês estão visualizando, porque ele não precisa de complemento nenhum, certo? É aquele número, pronto, e acabou-se. É aquele número mesmo, certo? Então, vamos passar, gente, aqui para a página 21. Nós já estamos encerrando aqui a nossa atividade, né? Então, temos aqui raciocínio e ação. Essa atividade de raciocínio e ação é para vocês pensarem bem como é que é para ser feito. De acordo com a nossa aula estudada, nós estudamos o quê? Estudamos as dezenas, né? A dezena de milhares, não é isso? Então, de acordo com o que nós estudamos, temos aqui uma atividade que é raciocínio e ação. Ó, diz aqui na primeira questão. Descubra quais são os números seguindo as pistas dadas. Então, temos aqui, ela tem 35 unidades de milhar. Observe, ela já tem 35 unidades de milhar. Aí temos aqui, o algarismo das unidades é 7. O algarismo da terceira ordem é 8. O algarismo das dezenas é 9. Então, vamos verificar como é que a gente vai descobrir aqui essa pista. Bem, gente, continuando aqui, nessa página 21, onde temos raciocínio e ação. Quando a gente fala raciocínio e ação, é uma atividade que requer bastante atenção e também o raciocínio lógico, certo? Então, tudo que nós estudamos até agora, observe bem, nessa página, descubra quais são os números seguindo as pistas dadas. Ele vai dar uma série de pistas. Então, observe, ele diz assim, ela tem 35 unidades de milhar. Então, 35 unidades de milhar, observe que 5 é unidade de milhar e 3 é unidade, ou seja, é dezena de milhar. 5 unidades de milhar
e 3 dezenas de milhar. Temos aqui o algarismo das unidades é 7. Então aqui ela já está afirmando que as unidades, o algarismo é 7. Então esse será o último número. Temos aqui o algarismo da terceira ordem é 8. Então você pensa, se a primeira ordem é unidade, a segunda ordem é dezena, então a terceira ordem é a ordem das centenas. Então ele já está dizendo que a terceira ordem é 8, então 8 é a ordem das centenas. Aí ele diz aqui, o algarismo das dezenas é 9. Sabemos que temos unidade e temos dezena. Então ele está afirmando que a dezena é 9. Eu coloquei aqui no quadro, aqui as pistas, para a gente entender melhor. Então, digamos, 35 unidade. Então, 35, então 5 é unidade de milhar. E 3 é dezena de milhar. Então, já coloquei aqui, 35. Ele diz que 7 é unidade. Então, 7, eu já coloquei aqui, que 7 é unidade. Ele diz que a terceira ordem é 8. Então, eu estou na primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Essa terceira ordem é a ordem das centenas, que eu coloquei aqui, ó, centena. Então, a terceira ordem é 8, certo? E diz que dezena é 9, que a dezena é 9. Então, se aqui é unidade, aqui é dezena, então, lógico que a dezena é 9. Então, o número que foi formado foi quanto? 35.897, certo? 35.897. Então, essa questão aqui que nós fizemos aqui é a questão da primeira questão de raciocínio e ação. Então, na letra, digamos que seja a letra A, onde tem um menininho assim com a cabeça assim, ó, com a mãozinha assim na cabeça, onde ele está pensando, ele vai colocar o raciocínio dele em ação, certo? De acordo com o que ele estudou, ele vai verificar. Então, ó, aqui está a resposta 35.897. Mas embaixo ele continua com mais pistas. E ele quer saber que número é esse, de acordo com as pistas que ele deu. Então, veja bem, ele deu aqui uma pista, onde ele diz assim, ele possui 4 algarismos. Um deles tem valor relativo igual a 300. Outro algarismo tem valor absoluto igual a 5. E ocupa a ordem das unidades de milhar. Tem um algarismo que possui valor relativo igual a 40. Os algarismos das ordens, das unidades simples e das dezenas têm o mesmo valor absoluto. Então, se o primeiro ocupa, o valor relativo é 40, e o outro ocupa o mesmo valor, então, seguindo a lógica, se a dezena é 40 e a unidade é o mesmo valor, só que ele é absoluto, então é quanto? 44, não é isso? Então, vamos fazer seguir essas pistas aqui, vamos lá. Temos aqui, ele diz o seguinte, vamos verificar. Ele possui 4 números. Já sabemos que possui 4 números. Um deles tem o valor de relativo igual a 300. Então, sabemos que temos... Vou colocar mais aqui embaixo, que fica melhor. Então, observe aqui, unidade. A gente não sabe nada da unidade. Não é isso? Não sabemos nada da unidade. Dezena. Até agora também não sabemos de nada. Centena. Quando ele diz que um deles tem valor relativo igual a 300, então sabemos que 300
ele ocupa a unidade, dezena e centena. Então, se tem um valor igual a 300, então ele ocupa o valor da centena. Então, 300 e alguma coisa. Ele já falou, não é isso? Então, diz assim: outro algarismo tem valor absoluto igual a 5 e ocupa as ordens das unidades de milhar. Então, sabemos se ele são 4 números e que ele ocupa as unidades de milhar, então sabemos que ele é o primeiro número, que é o número, que ele está dizendo aqui, o número 5. Então, o número 5, ele ocupa a unidade de milhar, certo? Então, observe que a gente já tem 2 números, não é isso? Então, ele diz agora, tem um algarismo que possui valor relativo igual a 40. Se é igual a 40, 40 é composto por 4 dezenas, não é isso? Então, 4 dezenas. Agora, ele diz que os algarismos das ordens das unidades, é igual ao valor das unidades igual ao das dezenas, que é o número 4. Então, 5.344. Então, temos aqui a explicação desse raciocínio em ação, aonde temos aqui 35, que foi o primeiro raciocínio, 35.897, e temos o segundo raciocínio, que é 5.344, como nós fizemos aqui. Agora, nós temos aqui uma segunda questão. Olha, essa segunda questão eu vou explicar. Vou deixar uma questão feita, uma parte dela feita, mas eu vou deixar para vocês tentarem raciocinar em casa. Porque não adianta eu dar tudo pronto, aonde somente eu irei pensar, na qual eu quero que vocês pensem. Veja bem, no livro está explicando assim. Prestem atenção, tá, meus amores? Diz assim, é a segunda questão da página 21. Escreva os números de 1 a 9. Você vai escrever de 1 a 9. Aonde? Aqui, nessas bolinhas. De 1 a 9. Lembrando que ele já deu o número 5. O número 5 já tem. Então, não precisa repetir o número 5. Certo? Você só irá escrever de 1 a 9. Mas como escrever de 1 a 9? Você tem que prestar atenção, porque os números não podem ser repetidos, certo? Então, nos círculos, de modo que cada linha vertical, horizontal e diagonal tenha sempre a mesma soma. Para ajudá-lo, já iniciamos com o número 5, ou seja, no livro de vocês já tem o número 5, como aqui eu já estou mostrando aqui a vocês o número 5. Gente, qual é a meta? A meta é que vocês, quando escreverem os números de 1 a 9, vocês têm que observar que a soma, tanto vertical, horizontal e diagonal, dará a mesma soma. E que soma é essa? Vocês terão que perceber. Eu já deixei números. Eu deixei o número 4, mais 9, mais 2. Isso é uma soma. Soma. Vou escrever aqui. Soma. É uma soma. Então, o resultado que dará aqui, vamos lá, 4 mais 9 é quanto? Dará um resultado, mais 9 mais 2. Qual é o resultado? Eu quero que vocês tentem somar em casa. De acordo com o resultado que dará aqui, esse mesmo resultado irá dar aqui. Esse mesmo resultado dará aqui. Aqui. Diagonal, diagonal, certo? Então, na live que nós iremos fazer daqui a pouco, certo? Hoje, quarta-feira, daqui a pouco, de 1h30, eu estarei com vocês na live.
e a gente vai verificar juntos para ver se vocês conseguiram fazer, para ver se vocês verificaram qual é o valor total, certo? Eu vou deixar esse abacaxi para vocês descascarem. E na live de matemática, nós iremos verificar esse momento desse raciocínio em ação, que isso vai ser gostoso de se fazer, certo? Nós iremos fazer, mas primeiramente eu quero ver se vocês conseguiram. Vocês são inteligentes, eu sei que vocês conseguiram. Eu sei que vocês irão conseguir, certo? Então, ó, gente, tentem fazer. E na live eu irei verificar junto com vocês, tá certo? Ó, gente, a nossa aula está acabando, né? Tô deixando aí essa atividade para vocês fazerem, tá? Confio em vocês. Mostre que vocês são capazes, tá certo? Então, ó, tchau, até mais tarde. Beijo!